Esse é mais um vídeo do Projeto Integrare, um oferecimento da G Brasil e da Tortuga DSM e uma realização da Lance Agronegócios. Estamos com o engenheiro agrônomo Felipe Moura com o objetivo de discutir estratégias e ferramentas para o aumento de produção nesse cenário de pecuária intensiva e agricultura intensiva na metade sul do estado. Tudo bem, Felipe? Bom, Castilho. Tudo jóia? Felipe é responsável técnico para Escalzilha Agropastoril. Felipe, a gente pode notar que o sistema de vocês é baseado na cria e hoje tantos produtores diminuíram cria, reduziram cria em função da soja ou partiram da cria para recria e engorda. O porquê desse teu foco dentro do sistema de cria, o que tu pode nos dizer sobre isso? Bom, antes de mais nada, dentro de todo o sistema que a gente vê de cria, recria e engorda, a gente vê que houve uma certa variação com relação, principalmente à margem de cada uma dessas categorias. A soja e esse aumento da agricultura no estado acabou suprimindo a produção de terneiro e a permanência da vaca dentro do sistema, né? Por isso que a gente vem experimentando ao longo dos anos um aumento considerável no preço do terneiro, né? Hoje o Rio Grande do Sul trabalha com um preço muito desconectado entre o terneiro e o boi, Sim. Coisa que não era muito comum de acontecer, né? As margens, na verdade, da terminação, elas vieram cada vez diminuindo porque nós tivemos aumento do valor de insumo, tivemos aumento eventualmente do valor de grão. O Rio Grande do Sul, nessa parte sul que nem você falou, ela já está um pouco mais longe do grão, não Sim. que seja impeditivo, mas o grão está na serra, a gente está na parte sul. E existe uma outra particularidade que eu estou vendo, experimentando, Castilho, que o pecuarista tradicional fazendo a cria, recria e engorda, mas principalmente a engorda, ele está começando a ter uma margem reduzida. Sim. Quem está acabando a terminar muito boi hoje no estado é o lavoureiro, que não tem nada a ver com a pecuária. Claro. Então, com uma margem bastante diferente. Coisa que não vai acabar, mas ela está mudando, teoricamente, o perfil do estado, tá certo? Com relação à cria, se diz muito de onde que virão os terneiros, né? Sim. Tem até simpósio com relação a isso. E eu tenho brincado que os terneiros vêm das vacas, né? Não Sim. tem outro jeito. Mas a preocupação é para onde vão as vacas, né? E eu acho e tenho certeza que as vacas vão cada vez mais para áreas mais intensivas de produção dentro de uma fazenda. Elas eram, na verdade, marginalizadas com relação à área ocupada ou à estratégia ocupada, principalmente no Centro-Oeste é assim, no Pantanal nem se fala, mas eu vejo um potencial nela muito grande. Eu costumo dizer que a cria é um cavalo encilhado e está passando na frente de todo mundo. Sim. Existem algumas coisas que compõem a produção de bezerro por hectare. Na verdade, é um multiplicativo de tudo isso. Mas uma propriedade rural, como uma plantação de uva, tem que colher aquele produto por hectare. E a colheita, na verdade, da cria é o número de terneiro. Então, se nós tivermos um aumento do número de produção de terneiro, obviamente, nós vamos ter uma colheita maior. Isso parece óbvio, mas as pessoas o pecuarista tem um foco muito, como é que eu vou te dizer assim, não digo errado, mas em coisas que são fáceis na cabeça dele de medir, mas que na verdade não tem tanto impacto na produção de terneiro. Vou dar 2 exemplos. Muitos dos pecuaristas, se perguntar, eles sabem a taxa de prenhez. Eu era de tanto, eu passei para tanto e tal. É importante a taxa de prenhez? Ela é importante, mas ela não é a coisa mais importante dentro da fazenda. Se ela tiver atrelado ao intervalo entre partos, ela realmente começa a ter uma importância maior. Porque eu tenho 12 meses o ano. Se eu tiver um intervalo de 16 meses, eu tenho uma safra de ano e meio, quase ano e meio. Então esse já começa a impactar demais. E a outra coisa que multiplica muito, e aí sim é que eu digo que o potencial da cria é enorme, é a taxa de lotação. Então, se nós conseguirmos colocar dentro de uma vaca de exigência menor, aí entra toda a parte de melhoramento genético, com taxa de mantença menor, mas que eu consiga produzir colocar mais vacas por hectare, esse é o maior multiplicador que a gente pode ter em termos de produção por área. E aí sim, se você agregar com o peso do bezerro mais pesado e tudo mais,
você vai ver que o efeito disso na renda da fazenda é muito grande. Então, a nossa premissa é de que a fazenda já tem um gado de 60 anos de seleção de Angus, que nem o João Otávio disse, tá certo? É um casco, vamos dizer assim, muito interessante, porque eu não posso jogar isso absolutamente fora. Se eu tivesse entrado eventualmente numa fazenda que tivesse um padrão de gado muito ruim, dá até para você pensar em excluir a cria, porque até você chegar num padrão demora e tal. Mas nesse sentido não, você pega um gado absolutamente assim, esperando que isso seja realizado, né? Então aí que foi criada a estratégia de se colocar brangos nessa fazenda, que tem menor fertilidade, que tem um campo que é pior, que consegue ter integração com pecuária, que tem carrapato, que consegue, enfim, ter todo esse tipo de particularidade. E uma outra propriedade em Bagé, que é exatamente o oposto disso, né? Que é solo de maior fertilidade, campos mais finos, a integração com a agricultura é um pouco diferente, mas ela existe. Então, todo esse cenário leva para compor um aumento do investimento na cria. E o Rio Grande do Sul tem uma particularidade que nenhum outro estado tem. Vamos supor, eu tenho uma experiência em São Paulo, ou em Goiás, no Centro-Oeste e tal. O que acontece? O verão, você tem um altíssimo acúmulo de produção de forragem, a taxa de lotação é enorme, mas no inverno você não tem muita opção a não ser trabalhar com diferimento. É por isso que os confinamentos estão lá no Centro-Oeste, então você tem que colocar grão, esse boi é mais caro, porque você tem que trabalhar para o boi ao invés do boi trabalhar para ti. E não existem muitas alternativas. Eventualmente tem cana, bagaço hidrolisado, mas você vê que são forrageiras ou volumoso de baixa qualidade e valor agregado menor. Aí vamos pegar o Rio Grande do Sul. Você tem todo o campo nativo do verão, você tem uma particularidade que no inverno chove, você consegue acumular água para o verão, vamos dizer assim. O calor do Rio Grande do Sul é um absurdo, porque a temperatura média no verão de Santa Maria é maior que de Campo Grande. E se eu falar isso para um amigo meu em São Paulo, ninguém acredita. Né? A luminosidade de Uruguaiana só perde para Campina Grande na Paraíba, então nós temos luminosidade, temperatura e nós temos água armazenada. Então, na minha concepção, não existe um outro lugar melhor para irrigar do que o Rio Grande do Sul, a não ser Barreiras na Bahia. Certo? Bom, e aí tem mais uma coisa que é o pulo do gato. No inverno, você está acostumado com isso, a gente pode trabalhar com aveia, com azevém, com centeio, com aveia branca, com trevo, com cornichão, com um monte de coisa. Coisa que em São Paulo eu não consigo fazer. Então, aonde que a cria tem o potencial? No seguinte sentido, se eu tenho uma alta produção de forragem no verão, de uma tropical, por exemplo, e uma alta taxa de lotação, a gente está explorando o mérito genético da planta forrageira. Se eu tenho uma forragem de altíssima qualidade, mas com uma produção hipoteticamente menor do que a tropical de verão, eu exploro o mérito genético do animal. E o Rio Grande do Sul tem condição de fazer exatamente as duas coisas. Eu consigo trabalhar com alta qualidade com uma maior taxa de lotação. E é aí a premissa que entra a vaca. Então vamos cuidar da unidade produtiva para fazer com que isso aumente a produção da fazenda. Então a premissa de melhorar a cria foi essa daí, entendeu? Sim. Então o que dá para observar, então, Felipe, é que na questão da cria foi por uma oportunidade devido ao ágio do terneiro em relação ao boi, estava um momento bastante favorável, tu tinha uma base genética bem interessante e por tu ter uma visão de uma outra região, de um centro-oeste, de uma região sudeste, tu viu a questão fertilidade, umidade, disponibilidade, solo para intensificar. Gostaria de agradecer, obrigado, Felipe. E existem dúvidas, discussões, quem pode compartilhar, nos enviar as enquetes, porque a gente tem muito o que discutir. Eu gostaria de fazer mais alguns vídeos aí, Felipe, a gente trocar mais algumas ideias. Pode compartilhar e obrigado a todos. Esse é mais um vídeo do Projeto Integrare, um oferecimento da G Brasil e da Tortuga DSM e uma realização da Lance Agronegócios.